Muito bem, vamos seguir então com o nosso programa. Eu quero colocar aqui agora ah, a nosso quadro Ensina-nos a Orar. E nesse quadro, nós temos mostrado para você como se tornar um intercessor, uma pessoa que ora, que busca a presença de Deus. Então, já mostrei para você que lá em Mateus capítulo 6, Jesus ensinou na oração do Pai Nosso a maneira como nós devemos nos dirigir a Deus, né? Então, nós temos também em Lucas 11, são passagens onde você vai encontrar a oração do Pai Nosso. E então Jesus, ele apresenta nessa oração a maneira como nós iniciamos todas as nossas orações, que é falando com Deus, falando diretamente ao Pai. Então ele ensina: Pai nosso que estás no céu. Então nós temos essa diretriz da oração. Como que eu abro uma oração? Como que eu me dirijo a Deus? Como que eu inicio uma oração? Você vai se dirigir diretamente a Deus. Então você vai dizer: amado Deus, santo Deus, bondoso Deus, mas você se dirige a Deus, né? Pai nosso que estás nos céus, foi o exemplo que Jesus ofereceu nesta oração. Então, você vai falar com Deus. E depois você encerra a sua oração em nome de Jesus, porque nós devemos pedir em nome de Jesus, ou seja, pedir através de Jesus, porque ele é o nosso mediador. Na carta a Timóteo 2, verso 5, ele diz o seguinte: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, o mediador, quem faz a ponte, quem intercede por nós, é Cristo. Então, isso é importante que você saiba, biblicamente, o único intercessor, o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Então, você não busca a mediação dos santos, você não busca a mediação dos anjos, você não busca a mediação de sacerdotes, de homens. Quem media, quem faz a ponte, quem nos conecta com Deus é Cristo. Então, nós oramos a Deus e ousamos nos achegar diretamente a Ele através de Cristo. Então você ora, Santo Deus e nosso Pai, é essa maneira que a gente geralmente começa, mas se você começar como Jesus ensinou, Pai nosso que estás nos céus, eu oro, eu peço isso, isso, aquilo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você ora em nome de Jesus. Então é essa a forma de orar, é isso que nós estamos passando aqui nesse quadro, chamado Ensina-nos a Orar. E aí, na semana passada, nós dissemos também uma razão para orar. Então, eu abro a oração falando diretamente a Deus e faço um fechamento dessa oração em nome de Jesus. E no meio, o que, que eu faço? O que, que eu falo no meio da minha oração? Então, nós mostramos para você um motivo de oração. E esse motivo é orar pelo Brasil. Então, nós mostramos lá as autoridades que você deve orar, para que tenhamos uma vida mansa e tranquila. Então, isso está colocado na Bíblia, mostramos os versículos e demos aqui o nosso passo, o nosso apoio à campanha Ore pelo Brasil, que foi lançada pela Igreja de Deus em Colombo, que nós encampamos aqui, estamos apoiando e orando pelo Brasil, juntamente com os nossos irmãos da Igreja de Deus na cidade de Colombo, no Paraná. Muito bem, isso foi na semana passada, foi o que nós apresentamos, um motivo de oração, algo que você pode colocar na sua oração, e nós apresentamos para você na semana passada. Nesta semana, nós vamos apresentar um outro motivo. Então, veja, antes de tudo, em Timóteo 2:1, ele diz o seguinte: em primeiro lugar, eu peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graça a Deus, né, sempre a Deus, dirigindo-se a Deus, em favor de todas as pessoas. Então, eu quero dizer para você já, em primeira mão, você deve orar para todas as pessoas. É dever do cristão orar para todas as pessoas, tá joia? Então você deve orar pelo seu vizinho, você deve orar pelos seus irmãos na fé, especialmente as pessoas que você conhece, né? Então o cristão ele deve orar por todas as pessoas. Então começa daí. Mas hoje eu quero dar um motivo especial para você, que está colocado em Mateus 25:37. É a oração pelos enfermos, pelas pessoas que estão doentes. Então eu quero lembrar você, em Mateus capítulo 25, Jesus diz que na volta, quando Jesus voltar, ele vai reunir as pessoas na sua frente e aos justos ele vai dizer: olha, vocês estão recebendo o seu galardão, o seu prêmio
Porque quando me viste com fome, me deste de comer, quando me viste com sede, vocês me deram de beber, quando vocês me viram estrangeiro, vocês me hospedaram, quando me viram sem roupas, vocês me deram roupas, e quando eu estive enfermo ou preso, vocês foram me visitar. E essas pessoas justas vão dizer: Senhor, quando que isso aconteceu que nós não, né? Quando foi que nós te visitamos? Quando foi que nós te demos de beber? Porque nós não sabemos disso, não aconteceu. Aí ele vai responder: quando vocês fizeram a um desses pequeninos irmãos, vocês fizeram para mim. Quando vocês fizeram aos seus irmãos, quando vocês fizeram a outras pessoas, vocês fizeram a mim. Então, irmãos, quando você vê uma pessoa com fome e dá de comer para essa pessoa, é como se você estivesse fazendo para o próprio Cristo. E quando você viu uma pessoa enferma e você foi lá e fez uma visita para ela, é como se você tivesse visitado o próprio Cristo enfermo. E isso é um princípio muito importante das Escrituras, irmão, porque nós trabalhando, você vai trabalhar firme, como se você estivesse fazendo para Deus. Você vai cumprir as suas responsabilidades familiares, profissionais, como se você estivesse fazendo para Deus. Então, é isso, nós temos que colocar isso no nosso princípio, nas nossas, na nossa maneira de agir, na nossa forma de atuar, que nós estamos fazendo para Deus. Nós estamos colocando isso como se fosse para o próprio Cristo, né? É o que ele diz aqui em Mateus. E lá, quando ele fala nos compromissos profissionais, você deve agir como se fosse para Deus. Então, você está num outro relacionamento. Não sou eu e meu irmão. É como se fosse um relacionamento com o divino. E na questão do enfermo, eu quero te dar aqui 3 diretrizes para você se comportar em relação a uma pessoa que está doente. A primeira coisa é a seguinte: visite essa pessoa. Está colocado aqui em Mateus 25, 37. A pessoa está doente, vá visitar essa pessoa. Né? É muito legal você dizer, você ligar para a pessoa, é muito legal você dar uma palavra para essa pessoa. Então, visite. A pessoa está doente, está no hospital, é seu conhecido, é seu parente, vá lá no hospital, porque o tempo do hospital, irmãos, é muito triste, né? Você está ali, inclusive, a pessoa às vezes usa aquilo para medir, né? Será que as pessoas gostam de mim mesmo? Já está ali, já está meio deprimido, já está doente. E aí ninguém vai visitá-lo, irmão, é muito triste. Então, a pessoa está doente, você faz uma visita. Ela está hospitalizada, ou ela está doente em casa, visite essa pessoa. Vá lá, senta com ela, né? Toma um café com ela ali, ou né, participa, seja discreto, né? Visite a pessoa. Vá lá fazer uma visita. Primeira diretriz que eu quero te dar: quando você tem uma pessoa doente, o que fazer? A segunda diretriz que eu quero te passar hoje é: tendo uma pessoa doente, você foi visitar, tenha palavras de esperança para essa pessoa, né? Não vá lá visitar e dizer: olha, realmente eu vi uma pessoa que estava com essa doença, não teve jeito, a pessoa morreu mesmo. Né? Então, puxa vida, você foi lá, fez essa visita e vai dar uma palavra para, né, diminuir a esperança, para tirar a fé dessa pessoa, ou para colocá-la deprimida, pensando que aquela doença não tem solução, não tem saída. Então, veja, não faça isso. Né? Se você fizer essa visita, se você se dispuser a ir lá e visitar o doente, leve palavras de esperança. Olha, né, se você sabe dessa história que alguém tinha a mesma enfermidade e morreu, não conte essa história, né? Fale de esperança. Soube de alguém que sobreviveu, que deu certo, eu soube de alguém que se curou. Ou, né, se você não sabe história nenhuma, então não diga nada. Diga para a pessoa: olha, tem esperança, vamos pedir a Deus, vai dar tudo certo, né? Você vai se recuperar, tenha fé. Então você chega com palavras de esperança, porque, irmão, sempre há esperança. Né? Mesmo que a pessoa, se ela está com um quadro que piora, mas há esperança da cura. Se a pessoa não tem, a doença não tem cura, nós temos a esperança da vida eterna. Sempre tem esperança, irmão. Né? Então, mas você vai visitar, leve essa esperança nas suas palavras. Né? Então, tome cuidado para não ter uma palavra, né, ruim que traga desesperança para a pessoa. E também ter o cuidado de não ser inconveniente, né? De ficar muito tempo. Às vezes a pessoa quer descansar. Então você chega, faz a sua visita, tenha palavras de esperança, né? E antes de ir embora, você faça uma oração. 3 princípios que eu quero te passar
a respeito de alguém que está enfermo, a respeito de alguém que está doente. A primeira coisa, faça uma visita. Está aqui Mateus 25. Se você fizer isso, você será reconhecido. Jesus Cristo disse que haverá um dia em que ele vai agradecer a você por você ter visitado um doente, como se você tivesse visitado ele mesmo. Então, tome isso aqui como um princípio e visite. Chegando lá, tenha uma palavra de esperança. E depois de dar uma palavra de esperança, ore, faça uma oração com essa pessoa. E aí eu quero te indicar o texto que está na carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, que diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Irmão, ele está prostrado, ele está na cama, ele está sem condições, irmão, de manter a sua vida normal, mas a Bíblia nos afirma que a oração da fé levantará o doente, vai tirar ele da cama, vai tirar ele do leito, vai tirar essa pessoa de um estado de incapacidade e vai colocá-la de volta no estado de normalidade do dia a dia da vida. E acrescenta, irmão, se houver cometido pecado, lhes serão perdoados. Irmão, é uma bênção fantástica. Você, meu irmão, minha irmã, que é uma pessoa de oração, entenda isso. Você que é um servo de Deus, você que entregou sua vida a Cristo, entenda isso. Quando tiver alguém doente, é seu dever como cristão visitar essa pessoa. Estando lá, tenha uma palavra de esperança. Terminando a sua visita, ore, porque a oração da fé levantará o doente. Isso, irmão, é um princípio bíblico, está na palavra de Deus, Tiago 5. Você chega lá, abre a palavra e abre Tiago 5, que lembra dessa mensagem de hoje, e diga: olha, aqui na Bíblia está escrito que a oração da fé levantará o doente, eu vou fazer uma oração para você. Você permite que eu te faça uma oração? Você está de acordo? Posso orar? Tem do lado, um quarto com mais pessoas, você fala para outra pessoa: senhor, permite que eu faça uma oração para você também? E você ora pelas pessoas que estão ali, para a pessoa não se sentir também, né, que ela ficou, eu estava aqui também doente, ele veio visitar só aquele ali, só orou por aquele ali. Você ora pelo outro também, não custa nada, você pode orar pelo outro, você pode orar por aquela pessoa, pedir a direção de Deus para que ele seja curado, para que a enfermidade seja repreendida, para que ele se levante daquele leito de hospital e possa retomar a sua vida normal. 3 princípios para você orar, para você visitar e ter uma palavra de esperança com as pessoas doentes. A Bíblia recomenda que você faça isso. Então, hoje no nosso quadro Ensina-nos a Orar, eu estou passando para você uma instrução de como orar pela pessoa enferma, do que fazer, do que falar, como agir quando houver uma pessoa enferma, uma pessoa doente, próxima a você, na sua congregação local, na sua família, qual é a postura que você deve adotar. Visite essa pessoa, tenha a palavra de esperança e ore por ela. Muito bom, meus irmãos, é isso. Nós já passamos do nosso horário aí, mais 5 minutos. O programa fica por aqui. Obrigado pela companhia de todos. Que Deus abençoe. Uma boa quarta-feira, um bom final de semana, restante semana para todos os irmãos. E até o nosso próximo programa. Paz seja convosco.